O que o Steve Jobs e o Douglas Viegas, mais conhecido como Pedrosíssimo Ninja, têm em comum? Pode parecer que não, pode parecer muito distante um do outro, mas eles têm mais em comum do que você imagina. Continua aqui comigo, tá? Bom, o Steve Jobs, ele criou uma empresa trilionária, ele tem objetos de desejo que todas as pessoas gostariam de ter. A gente está falando do iPhone, do MacBook, dentre outros produtos da Apple. O Ninja foi um grande jogador de basquete para o seu tempo, um cara totalmente fora da curva também, hoje influenciador nas mídias digitais e também político, um cara extraordinário. Porém, o que eles têm em comum? Um foi um cara extremamente criativo, executivo, o outro foi um tremendo de um esportista que hoje arrasta multidões com a sua energia e o seu jeito diferente de se comunicar. Irei revelar agora o que eles têm em comum, mas já deixa aquele like maroto aí e já se inscreve no canal. Vamos então, o que é que eles têm em comum? Primeiro de tudo, você precisa entender que eu não simplesmente tirei isso do nada. Eu consumi conteúdos tanto do Steve Jobs quanto do Douglas Viegas para entender o que é que eles têm em comum. Em um discurso que o Steve Jobs fez para a Universidade de Stanford, uma parte do seu discurso sobre conectar os pontos, sobre como ele deixou o curso que ele estava fazendo e foi fazer um curso de caligrafia, que não fazia sentido nenhum naquela época, mas ele estava simplesmente encantado com aquilo e fez o curso. 10 anos depois, quando ele foi fazer o Macintosh, os primeiros computadores lá da Apple, ele simplesmente trouxe à tona tudo aquilo que ele havia estudado. E a partir daquele momento, a Apple, os computadores passaram a ter fontes mais bonitas, graças a um curso que ele fez lá no passado. Isso para ele naquele momento não fazia sentido. Então ele disse que conectar os pontos só se conecta quando você olha para trás e quando você vai vivendo e fazendo as coisas que você deseja fazer. O Douglas Viegas, em um podcast, revelou o que para ele era a coisa mais linda da vida, que era viver, que é ter passado por tudo que ele passou, por tudo que ele desejou viver. Ele quis ser jogador profissional de basquete, então ele fez todo o possível para poder se mudar para os Estados Unidos. Ele quis viver aquele sonho, aquele desejo, aquela vontade, ele foi lá e fez. Assim como Steve Jobs, ele queria que o Macintosh tivesse as fontes mais bonitas naquele momento e conseguiu recordar tudo que ele viveu no passado. Hoje o Douglas Viegas fala muito sobre a questão de que tudo que ele viveu deu bagagem para que ele tivesse todo o conhecimento e com isso, com o conhecimento que ele tem hoje, ele conseguisse arrastar multidões e ser o influenciador que ele é. Então, esse já é um grande ponto em comum entre o Steve Jobs e o Douglas Viegas. Os dois viveram o que eles queriam viver, eles não deram ouvidos ao que as outras pessoas falaram. O Steve Jobs simplesmente largou a faculdade. O Douglas Viegas, contra tudo e contra todos, disse que ele seria uma das pessoas a jogar na NBA, onde brasileiro nenhum jogava. Ele foi lá e fez. Ou seja, os dois simplesmente decidiram fazer o que queriam fazer, eles viveram o que eles queriam viver. A consequência disso tudo, que os dois, aonde eles são de competência, um como grande empresário e o outro como grande jogador de basquete, foram grandes referências. O Steve Jobs, já falecido, reverbera até hoje a sua influência. A Apple está aí com o seu legado. O Douglas Viegas vem fazendo um trabalho extraordinário. Agora, um outro grande ponto em comum é que para que tudo que eles fizessem desse certo, eles afirmam que eles precisavam confiar em algo maior, tá? Eles precisavam confiar em Deus, no universo, em karma. Eles não necessariamente explicam. Você tem que confiar. Você tem que acreditar que as coisas vão dar certo. Você tem que acreditar que tem algo que te conduz de uma forma mais plena, que existe algo maior por detrás de tudo isso. Porque só assim você vai conseguir conectar os pontos, só assim você vai conseguir fazer e seguir o seu coração. Porque a partir do momento que você crê em algo maior que você passa a ignorar o que os outros pensam ao seu respeito, o que eles pensam a respeito de seu sonho, e você consegue ser pleno o suficiente para seguir o seu coração. Ou seja, viva o que você tem vontade de viver, confie em algo maior, confie em Deus, no universo, no que realmente for a sua fé e viva. Tenha coragem de seguir o seu coração, o seu propósito. Eu vou ficando por aqui. Encaminhe esse áudio para quem precisa entender essa conexão entre o Douglas Viegas e o Steve Jobs, para quem precisa entender que seguir o seu coração, que viver o que você deseja viver é a coisa mais linda da vida. Um grande abraço.